Você já parou para pensar o que é beleza e o porquê ela é importante na vida de todo mundo? Você já parou para pensar o porquê você considera certas pessoas ou certos prédios ou certa arte bonita e qual a influência que isso causa no seu cérebro? A neuroarquitetura ela estuda tudo isso. Na verdade, a neurociência estuda tudo isso e a neuroarquitetura ela é focada na arquitetura, né? A neurociência com a arquitetura. E é muito interessante porque quando eu comecei a estudar isso, era como se, tipo, nossa, o meu cérebro tivesse aberto. Porque tem muitas coisas embutidas que as pessoas às vezes não entendem. Inclusive, eu tava falando sobre isso num outro vídeo e eu comentei a respeito do modernismo e da onde que veio o modernismo. E eu acabei irritando algumas pessoas. Mas as pessoas, elas não conseguem, ou elas não sabem, ou elas... Na verdade, eu acho que elas não chegou esse conhecimento nelas. Que nem tudo é gosto pessoal, né? E eu falei isso agora também, essa semana, mas eu tô estendendo o assunto aqui, né? Porque todo mundo fala, isso é uma questão de gosto, isso... E vira tipo, o porquê de fazer X e não fazer Y, né? Eu vejo muitos arquitetos fazendo isso, tipo assim, vamos pintar de azul porque eu acho bonito, ou vamos fazer este formato de prédio, por quê? Porque eu acho bonito. E daí tem aquela história, né? Vamos amassar um papel, jogar, fotografar, e aquele lá vai ser o nosso prédio. Qual é? Qual é? Me digam, por favor, vocês, que eu sei que nem todo mundo concorda comigo. Tudo bem que são, assim, muitas coisas são fatos cientificamente estudados e comprovados, mas tudo bem, vamos lá. Qual que é a razão, a lógica por detrás disso? Eu tava na faculdade e tinha uma aula que eu queria muito fazer parte, era uma aula de estúdio. E as maquetes eram lindas, eram maquetes de madeira, assim, que eu achava linda, com uns formatos incríveis. E o que era ensinado naquele estúdio era arquitetura deconstrutivista. E sim, os formatos eram absurdos e era tipo impacto por impacto, né? Era fazer arquitetura para impactar, para subir o ego do arquiteto. E quando eu fiz, eu comecei a entender o processo e a professora falava: olha, vamos pegar uma escultura como referência, e daí a partir dessa escultura a gente vai e faz o formato do prédio, né? Da edificação, da casa, que na verdade era um hotel que a gente estava projetando. Mas qual que era o intuito daquilo? Por quê, né? Porque era bonito. Tá bom, por que que então eu não faço o formato, né? Tudo bem, a gente sempre pega referências, né? Mas por que que a gente tem que pegar uma estrutura que uma terceira pessoa fez? A gente não pode juntar várias ideias, né? É porque essas outras pessoas são artistas, elas estudaram proporção, elas estudaram forma, elas estudaram, então elas sabem o que elas estão fazendo. Isso me deixou um pouco chocada a princípio, porque por que aquelas pessoas estudaram, né? E por que a escultura vai se traduzir em arquitetura? Sendo que a escultura tem uma função diferente da arquitetura. A escultura não abriga pessoas, a escultura tem uma função artística que ela pode impressionar, ela pode chocar, ela pode causar um desconforto, ela pode ser política, né? Que nem, sabe, tipo, tiveram vários artistas que eram políticos. A música também pode ser política, né? Marcel Duchamp foi lá, foi protestar a respeito de como era o sistema das galerias e colocou um urinol numa galeria, né? Então, sim, pode chocar. Mas e a arquitetura? A arquitetura pode chocar? Já parou para pensar nisso? Só que o que está acontecendo hoje em dia é que muitos estão chocando.
Inclusive aqui em São Paulo, muitos, eu não vou dizer nomes, não vou citar nomes, mas a minha vontade é grande, que estão construindo prédios que não tem nem pé nem cabeça. E qual é o impacto desses prédios, destas edificações, na psique humana, no seu mental, na sua saúde mental? E eu tenho que bater nessa tecla, porque não é, a arquitetura ela tem uma função específica de abrigo, ela abriga, certo? Então, não é uma obra que você vai olhar num museu, não é uma obra que você vai pôr em casa e daí a sua casa tem um estilo super confortável, mas tem aquela obra que causa um estranhamento. O que é saudável para o cérebro? O cérebro, ele funciona... ele tem dois mecanismos, tá? Ele tem o mecanismo simpático e o parasimpático, que são os sistemas nervosos, tá? O sistema nervoso, tá bom? Então ele tem, quando você entra em um estado de estresse, ele aciona o que a gente chama de fight or flight, né? Mode, que é o modo que você ou corre ou briga, né? Que é um modo de estresse. E isso aciona o sistema nervoso simpático. Quando você está em relaxamento, é o sistema nervoso parasimpático que é acionado. A virtude está num equilíbrio entre os dois, porque se você fica no modo parasimpático o tempo inteiro, você fica letárgico, certo? Se você está em relaxamento o tempo inteiro. E se você precisa de um pouco de ansiedade, essa ansiedade, ela é benéfica de uma maneira que te impulsione a fazer as coisas. Se você está o tempo inteiro ansioso, nervoso e estressado, isso não está mais te impulsionando. Você entra num estado de saturação, né? E o seu cérebro deixa também de te impulsionar a fazer as coisas. Então, daí você começa a entrar em depressão, né? Então, isso acontece quando o seu sistema nervoso simpático é acionado. A obra de arte a obra de arte é diferente da arquitetura. A arquitetura, ela tem que acionar os dois sistemas nervosos para que nós fiquemos bem, nós tenhamos uma saúde mental boa, né? Uma saúde mental e isso também implica na sua saúde física, né? Porque o seu estado, a sua saúde mental e psicológica, ela é muito importante e ela afeta diretamente a sua saúde física, né? A sua saúde, se você está estressado, o que acontece? Aumenta a sua pressão, aumenta o batimento cardíaco, você começa a desenvolver outras coisas na saúde que não são desejáveis, certo? Então, a arquitetura, ela tem esse impacto. E ela deve ter esse impacto E isso, gente, não é questão de gosto. Nós achamos certas coisas belas. Sim, tem o gosto pessoal que influencia, mas gosto pessoal é uma coisa. E o que passamos em todos os milênios de evolução humana da nossa espécie, que fica marcado no nosso DNA e é passado de geração em geração, é igual para todo mundo. A nossa noção de refúgio, a nossa noção de segurança é a mesma para todo mundo. Quando um bebê nasce, o que ele aprende a reconhecer? Ele aprende a reconhecer o rosto dos pais, que é o que ele se sente seguro. Então, porque ele ouviu a voz dos pais, então ele associa. Daí, mesmo que ele não enxergue muito bem, ele não tenha a visão de um adulto, ele vai reconhecer o padrão, que são os olhos, o nariz e a boca. E isso acaba gerando uma sensação de conforto, uma sensação de conforto mesmo para o bebê, para a pessoa, e ele começa a associar isso com o belo. Então, os padrões, sim, são importantes. E isso é só um pouquinho de neuroarquitetura, é só um pouquinho de neurociência. Vamos continuar falando aqui sobre isso. Se te interessou, comenta abaixo para a gente continuar a discussão.